Olá, mais um vídeo e eu fiz uma resenha bem psicológica do livro O Lobo da Steppe, do autor alemão Hermann Hesse. Essa é a resenha mais psicológica que eu já fiz no canal e isso tem um motivo. Ganhei este livro de um amigo, Luiz Linhares. Muito obrigada, Luiz. Este é o meu livro favorito da vida. Até agora. Até agora, dentre todos os livros que eu já li, esse aqui tem me perturbado. Eu nunca pensei que eu conseguiria eleger um livro que me marcasse tanto e muito mais em detrimento de todos os outros que eu já li, mas ei-lo aqui. Eu vou dar um breve contexto deste livro, dar um contexto da história. O protagonista é o Harry Haller, ele tem 50 anos, ele é muito sonhador e gosta de passar muito tempo entre os mortos. E ele tem dois favoritos, o Goethe, o escritor Goethe, e o músico Mozart. O livro começa com um prefácio de um sobrinho que fala que o lobo da Steppe apareceu na casa da tia dele, procurando um quarto mobiliado para alugar. Esse sobrinho, aliás, não é falado o nome dele. Ele descreve o lobo da Steppe como, aspas, vivia muito sossegado para si, fecha aspas. Como se em um primeiro momento a postura do lobo da Steppe tivesse um caráter que transpassa conceitos como os de introversão, da solidão, da solitude, caráter tímido, triste, reservado, antissocial, autocentrado, ou como se ele sofresse de uma depressão. O lobo da Steppe é tudo isso e ao mesmo tempo não. O lobo da Steppe chamou a atenção do sobrinho por ser um homem muito diferente dele. No prefácio, que foi escrito pelo Ivo Barroso, inclusive o tradutor, ele fala que esse livro é um retrato autobiográfico. Concordo e vou além. Todo livro é uma ficção autobiográfica, porque é uma forma sofisticada de sublimação. A sublimação foi um conceito desenvolvido pelo Freud. Então, basicamente, sublimação é canalizar um impulso que socialmente é pouco aceito. Então, você canaliza em algo para algo, transforma essa energia em algo que seja socialmente aceito e, portanto, de caráter construtivo. Então, para o Freud, os efeitos da sublimação vão desde a arte em todas as suas expressões até a construção de prédios. Aqui, vemos a personalidade do autor fragmentada entre o personagem Harry Haller, que é um professor altamente intelectualizado. Temos o lobo da Steppe, um ser que anseia pela expressão, pela viabilização dos instintos de forma direta. E outra figura importante para entender o livro é a Hermínia, que é uma garota de programa, e ela é o arquétipo da femme fatale. Esse livro é composto por anotações do lobo da Steppe, publicadas pelo sobrinho da dona da casa em que ele se hospedou. E o título dessas anotações é, abre aspas, Anotações de Harry Haller, só para loucos, fecha aspas. Tem uma frase que diz, aspas, se faz sentir, faz sentido, fecha aspas. Para mim, essa frase sintetiza um pouco desse livro. Eu não achei o autor, mas me lembro, né, de a ter visto, eu procurei o autor e não achei. Eu me lembro de a ter visto pela primeira vez em uma viagem que eu fui e eu gostei tanto dela que eu tirei uma foto. Vou deixar aqui do lado. Esse livro é sobre uma faceta nua e crua da resiliência. Transpassa o conceito de propósito. Durante a elaboração do roteiro, eu senti que parecia que as palavras se faziam demasiado poucas para aprender toda a mensagem que esse livro carrega sobre a condição humana. Um exemplo do que eu quis dizer, eu vou ler uma rápida passagem do prosfácio que foi escrito pelo próprio autor, em que ele diz: o livro trata, sem dúvida alguma, de sofrimentos e necessidades, mas, mesmo assim, não é o livro de um homem em desespero, mas de um homem que crê. É claro que não posso nem pretendo dizer aos meus leitores
como devem entender minha história. Que cada um nela encontre aquilo que lhe possa ferir a corda íntima e o que lhe seja de alguma utilidade. Mas eu me sentiria contente se alguns desses leitores pudessem perceber que a história do lobo da estepe, embora relate enfermidade e crise, não conduz à destruição e à morte, mas, ao contrário, à redenção. O Hermann Hesse, ele escreveu esse prosfácio em 1961. E agora, antes de começar a análise, ainda nem comecei, eu quero adiantar duas percepções minhas que foram uma bússola para eu conduzir essa resenha. A primeira, eu entendi que a personalidade do protagonista está fragmentada. E para organizar o caos, eu vou usar como pano de fundo as três instâncias propostas pelo Freud: o id, o ego e o superego. Ou seja, o Harry Haller, ele funciona de modo análogo à instância superego. O lobo da estepe funciona de modo análogo à instância id, ou inconsciente. E a Hermínia funciona de modo análogo à instância ego. O Freud tem uma frase bem conhecida em que ele disse, abre aspas, o ego não é senhor em sua própria casa, fecha aspas. Eu nunca vi uma prosa explicar de forma tão completa a densidade que essa curta frase representa. De modo resumido, o que o Freud quis dizer com essa frase é que o ego, ele está sujeito às exigências do superego, que é uma instância responsável pelo verniz social, que possibilita a civilização, e também está sujeito aos impulsos do id, né, que são impulsos mais primitivos. Então, o ego é como se fosse um gerente da nossa psique. Ele, o ego, está o tempo todo tentando equilibrar essas duas demandas de caráter diametralmente opostas. Se não tivéssemos desenvolvido a instância mais repressora, que é o superego, a humanidade ficaria à mercê dos impulsos primitivos do id e que requerem ali satisfação imediata. E que, portanto, sem o superego, a sociedade seria uma várzea. Só que não dá para sermos só regidos ou por um ou por outro. E é aí que entra o ego, né, como um administrador para equilibrar a balança entre permitir a civilização e não descambar tudo para várzea. O psicólogo brasileiro, o Jean Alessandro, ele tem uma ótima analogia para distinguir a relação dessas três instâncias na interação com o mundo. O que o meu corpo quer, o que eu quero e o que o mundo quer. Então, o id é igual ao o que o meu corpo quer. O ego é o que eu quero e o superego é o que o mundo quer. Para ficar mais didático essa ideia de fragmentação das três instâncias, eu vou trazer um exemplo do cantor Eminem. Ele lançou um álbum novo agora em 2024 que se chama, abre aspas, The Death of Slim Shady, fecha aspas. E o Eminem é um dos caras que eu mais admiro, tanto na vida pessoal quanto nos trabalhos dele. E se alguém me perguntasse, né, Simone, qual palavra você usaria para definir? A primeira que me vem à mente é autêntico. Para mim, ele é uma pessoa autêntica. Então, vamos lá. Para entender essa tríade que eu usei como bússola para entender esta obra, eu vou usar o Eminem. Slim Shady é um personagem que o Eminem criou e, para mim, o Slim Shady, ele é análogo à instância id. Temos também o Marshall Mathers, que é o nome verdadeiro do cantor, que é análogo à instância superego, e Eminem, que é o nome artístico dele, é análogo à instância ego. O Eminem, ele está em uma fase que depois dele ter tido, alguns anos atrás, ele teve problemas com abuso de substâncias e ele quase veio a óbito em decorrência delas. E aí parece, faz alguns anos, que ele está em uma fase em que ele está abraçando a sobriedade. No álbum Revival de 2017, é possível ouvir uma música
em que ele fala que ele decidiu ficar limpo por ele e que ele espera que assim, através das atitudes dele, dessa atitude, ele possa ajudar outras pessoas. E agora o Eminem está declarando morte à parte mais impulsiva e primitiva dele, o Slim Shady. Por isso, talvez, esse último trabalho leve esse título tão contundente, The Death of Slim Shady. Bem, eu usei o Eminem para explicar a minha interpretação do porquê eu entendi que o Hermann Hesse, esse aqui do livro, ele está vivendo uma situação aqui bem similar. Vale ressaltar que eu não vejo o autor ou o protagonista como tendo um transtorno dissociativo de identidade. Essa minha interpretação foi algo que eu usei para analisar a densidade dessa prosa. A interpretação por essa lente é como um facilitador para entender como funcionam essas três instâncias na dinâmica interna do protagonista. A divisão em lobo e homem, em impulso e espírito, mediante a qual Harry procura explicar seu destino, é uma grosseira simplificação, uma violação do real em favor de uma explicação plausível, porém errônea, da desarmonia que esse homem encontra em si e que lhe parece a fonte de seus não leves sofrimentos. Pois não há um único ser humano, nem mesmo o negro primitivo, nem mesmo os idiotas, convenientemente simples, que possa ser explicado como a soma de 2 ou 3 elementos principais. E explicar um homem tão complexo quanto Harry, por meio da ingênua divisão em lobo e homem, seria uma tentativa positivamente infantil. Harry compõe-se não de 2, mas de 100 ou de 1000 seres. Essa foi a primeira bússola que eu usei. A segunda é que isso aqui é o que eu chamo de sublimação da dor em seu estágio mais caoticamente organizado. Eu percebi que o protagonista tem o que em psiquiatria chama de estado misto, ou seja, uma hipomania ao mesmo tempo em que está deprimido. Nas palavras do psiquiatra Renato Silva, ele disse, abre aspas, então, o humor está para baixo e a energia está para cima. E aí, isso começa a gerar uma inquietação e ansiedade, fecha aspas. Então, eu analisei essa prosa a partir desse estado misto, que é uma variação do humor bipolar. E depois, eu vou explicar a diferença aqui entre ambos, e conforme eu for analisando aqui a resenha, o livro. Agora sim, a resenha começa. As primeiras sensações que esse sobrinho teve ao ver o Harry Haller pela primeira vez foram de indisposição e repugnância. O Freud, em uma sacada genial, percebeu uma troca entre terapeuta e paciente que ele chamou de transferência e contra-transferência. Esse conceito é genial porque ele transpassa o setting terapêutico. Mas, no caso aqui, cabe o conceito de transferência, né? Que é quando todos nós, na vida real, projetamos experiências que temos ou tivemos com pessoas e relacionamentos anteriores e que, portanto, ali na troca com esse outro, a gente acaba rememorando, né? São experiências parecidas, né, com o que estamos percebendo nessa pessoa nova que estamos conhecendo ali agora. Então, esse sobrinho, ele tinha uma sensação em relação a esse novo hóspede, como se ele tivesse que se defender daquele homem. Então, ele o via como enfermo, ao passo que esse sobrinho se vê como uma pessoa sã. Também me apercebi de que a base de seu pessimismo não era o desprezo do mundo, mas antes o desprezo de si mesmo. O lobo da estepe lhe pareceu desagradável e hostil, e é isso que eu quero dizer com o conceito de transferência. Embora também lhe tenha parecido cortês e amável. O sobrinho, ele descreve as expressões faciais dele como intensas, delicadas e sensíveis. O Harry Haller examinou toda a casa da tia
né, com um sorriso introspectivo, como se esse jeito fosse uma expressão do mundo interno dele. Ou seja, quando observa tudo de modo curioso e investigativo, muito atentamente do lado de fora, é porque o faz usando a mesma proporção e medida do lado de dentro. Depois, ao longo da leitura, dá para entender o porquê ele gostou tanto do ambiente em que se hospedou. Porque o cheiro e o asseio da dona da casa o lembram da casa da mãe dele. Tudo isso gera uma familiaridade. Eu, você, o Harry e o mundo inteiro tendemos a nos identificar e gostar do que nos é familiar, né? Então, enquanto o sobrinho ele vai reprovando o novo inquilino, a tia gostou muito dele logo de cara. Em resumo, a partir desse prefácio, o sobrinho da dona da casa o vê de forma paradoxal. Ofereceu também um pagamento antecipado sobre o aluguel, embora me parecesse não estar de acordo com absolutamente nada daquilo. Então, essa impressão mais paradoxal que eu disse aqui é dita de inúmeras outras formas, usando outras palavras e contextos diferentes. O Lobo da Estepe é muito expressivo, ou, em palavras mais populares, é um livro aberto. A primeira impressão desse sobrinho da dona da casa sobre ele é bastante assertiva, embora pareça deslocada de contexto. Havia em sua cortesia e amabilidade, embora parecesse resultado de algum esforço, uma total ausência de orgulho. Ao contrário mesmo, havia nelas algo de comovente, de quase suplicante, para o que só mais tarde encontrei explicação, mas que desde logo me predispôs a seu favor. E é o contexto que vai fazer o sobrinho concluir que as impressões negativas iniciais, né, que ele tinha do Harry Haller, né, de que ele perturbaria a paz, não tinham fundamento. Ao menos, né, não no sentido de perturbar, no sentido de quebrar as coisas do cômodo, ou voltar à noite bêbado, ou começar a ficar causando muitas brigas. Voltamos aqui ao conceito de transferência. E aí, o Lobo da Estepe os perturbou, só que de outro modo. O sobrinho diz que sonha com ele e se sente intrigado por existir um homem como ele, e desenvolveu por ele um verdadeiro afeto. A perturbação aconteceu, só que na ordem mais psicológica, como um comichão. O Lobo da Estepe tem um carisma assim mais taciturno. Eu vejo em toda essa narrativa uma tendência do protagonista como uma tentativa de reorganizar o próprio self. Tanto é que, embora a prosa seja densa, pesada, caótica, por vezes deprimente, o autor no pós-fácil, que eu li para vocês, diz que esse livro é sobre esperança. Por isso eu disse sobre essa tentativa de reorganizar o próprio self e questionar as bases que o sustentam. E ao fazer esse questionamento, isso é sempre perigoso. E me parece que ser esse um movimento que ele faz quando ele traz uma perspectiva que está menos encharcada de negativismo e que tende à depressão e mais encharcada de perguntas que tendem à crise existencial. Então, o Lobo da Estepe ele tem essas duas forças, a aniquilação e a esperança, que são fortes e intensas e que fazem ambas pressão ao ponto de, em algumas partes da narrativa, ele só ver como única saída a morte. Isto até ele conhecer a Hermínia, que, como eu falei lá atrás, vai funcionar como uma gerente da psique, que é o ego. O estado mental do protagonista é um estado de humor misto, que lembra o conceito de bipolaridade, só que se diferencia. Na bipolaridade tem a presença dos dois polos, então tem uma fase na depressão,
depois tem uma fase na mania. Mas esses estados de humor, eles são experienciados em fases distintas. Já no estado misto, o protagonista me pareceu estar em hipomania ao mesmo tempo em que está deprimido. O psiquiatra brasileiro Renato Silva, ele fala que esse estado misto é muito raro. Então vamos lá, vejam como esse estado misto, ele molda a estrutura do personagem. Ao mesmo tempo em que ele quer morrer, o protagonista ele ainda guarda alguma esperança. Haja vista que escrever pressupõe algum tipo de esperança. Uma das características do estado de humor misto é o pensamento acelerado. Então ele escreve. Mas a postura corporal, dentro desse estado de humor misto, pode parecer para quem vê de fora que a pessoa está deprimida. Lembram lá das primeiras impressões que eu me referi como sendo uma transferência que esse sobrinho da dona da casa, ele usou para se referir ao Harry Haller / Lobo da Steppe? Inclusive, eu vou deixar o link da entrevista com esse psiquiatra, o Renato Silva. Ele é especialista em transtorno bipolar. Triste, embora excitado intimamente. Procurei lembrar-me do último acontecimento dessa natureza. É isso aqui que eu quero dizer com humor misto, tá? Postura triste, embora por dentro a pessoa tá acelerada. O Wilhelm Weigand, ele foi um psiquiatra alemão e discípulo de outro psiquiatra, que foi o Kraepelin. O Weigand, ele ficou conhecido por colaborar com o Kraepelin no conceito de estados mistos maníacos depressivos. Nesse estado misto, o humor começa a ficar intensamente depressivo ou irritado, ao mesmo tempo em que a energia está aumentada. O pensamento mais acelerado, mas o conteúdo pode ter contornos negativos. Pode ter comportamento hostil também. E isso que eu acabei de descrever lembra o quê? Exatamente o que o sobrinho da dona da casa se sente, descreve quando ele vê o Harry Haller. Por isso que eu falei que a descrição dele tá assertiva, só que tá deslocada de contexto. Então, quando eu tô falando agora desse transtorno, estou trazendo o contexto. E esse modo de se comportar do Harry Haller é um sintoma, como uma denúncia de que há algo errado. O sintoma como análogo a estar adaptado ao mesmo tempo em que não. Embora o suicídio fosse estúpido, covarde e mesquinho, embora fosse uma saída de emergência difamante e vergonhosa para fugir ao torvelinho de dores, qualquer saída, ainda mais ignominiosa, seria de desejar-se intimamente. Não se tratava de nenhum drama de nobreza e de heroísmo. Aqui estaria eu, diante da singela escolha entre uma dor passageira leve e um sofrimento infinito e indizível. A vida para o Harry Haller / Lobo da Steppe tinha um gosto. E esse gosto era amargo. Uma das características dele, que a gente percebe, é o isolamento. Então ele tinha um olhar que denunciava um desespero calado, levando em consideração a postura física. Embora internamente o pensamento está muito motivado, ele está com energia. O Harry, ele sofre de muitas dores físicas, então ele tem ataques de gota, dores nos olhos, tem enxaqueca, tem dores no estômago, e isso sem mencionar as dores da alma, que ele as descreve como um vazio interior. E para ele, os dias normais e vulgares eram sentidos como um bálsamo, mas Harry Haller tem um lobo dentro dele, que não suporta a vida morna e suscita nele uma urgência de destruir algo ou a si mesmo. E, segundo o Renato Silva, o psiquiatra que eu trouxe aqui para falar sobre o estado misto, os sintomas desse estado são tristeza profunda, irritabilidade, inquietação, muita energia à noite, uma intensa ansiedade, e talvez essa ansiedade seja o que leva o protagonista a ter essa ideação suicida. Ele fala muito sobre isso nesse livro.
Pelo menos assim na primeira metade, tá? Até ele conhecer a Hermínia. A ansiedade, né, é uma impressão mais negativa e catastrófica sobre o futuro. E é a partir dessa emoção que ele descreve em detalhes alguns planos para acabar com a própria vida. Assim, toda a sua vida era um exemplo do impossível, que é amar o próximo sem amor a si mesmo. Ele não come direito, ele tem horários assim muito irregulares de rotina, de comer, ele não dorme bem. O Harry Haller tem alguns reguladores emocionais, um deles é a bebida, mais especificamente o vinho. Ele ocupa o tempo com atividades intelectuais. Ler é para ele ainda uma fonte de prazer no começo deste livro, depois já não mais. Ele também aprecia muito música, em específicas a do Bach, e essa música em específica, a do Bach, tem um potencial de o tirar de uma posição mais distanciada, solitária e estranha, e o coloca em uma sintonia mais extasiada, como que perdido em um sonho agradável. O que faz o sobrinho prestar mais atenção aos movimentos dele do que na música. Outra forma que eu vejo como análoga à regulação emocional são essas anotações que o Harry Haller / Lobo da Steppe deixa para o sobrinho da dona da casa, que é uma espécie de automonitoramento. Essas anotações eu entendi como uma espécie de diário íntimo, como se fosse um controle e registro do que se passava nele, como um meio para um fim que era se entender como ele funcionava. E essa tentativa eu interpreto como uma forma de obter ali uma regulação emocional, para além do que a bebida oferecia. Tem um conceito em psicologia chamado devaneio excessivo. O ato de devanear é algo que todos nós compartilhamos, mas esse comportamento pode se tornar peculiar e trazer, então, um prejuízo, né? Embora seja um comportamento privado, ele se torna um prejuízo quando a pessoa passa a se isolar do convívio com outras pessoas, passando somente a se relacionar com personagens ou que criou na cabeça, ou mundos complexos que criou na cabecinha a partir do devaneio excessivo. No caso do protagonista, vemos um isolamento e a substituição das relações reais pelas relações abstratas. A linguagem é a mediadora entre o mundo interno e externo. E o Winnicott, ele fala que a linguagem e suas classificações implicam em criação de limites artificiais. A pressão exercida por uma faceta da personalidade dele, que ele chama de lobo da estepe, talvez seja o que o mantém isolado. Ele não tem amigos, mas ele sente falta de calor humano. Mas ele não consegue nem conversar direito com as outras pessoas. Agora, sobre o devaneio excessivo, vemos aqui que o Harry Haller, ele tem sonhos muito vívidos, em que ele conversa com outro escritor, o Goethe. Inclusive, tem resenha de um livro do Goethe aqui no canal, vou deixar link abaixo. Aqui, na época do lançamento desse livro, o Goethe já está morto há alguns bons anos. Então, o devaneio excessivo do Harry, ele tem como personagem principal esse autor que ele tanto admira. Então, ele conversa com o Goethe nesses devaneios excessivos. Esse lobo da estepe é uma forma de criar um laço com uma parte que ele percebe que existe em vários humanos, mas que essas pessoas não conseguem perceber. Tanto é que ele fala que outras pessoas têm outros bichos dentro delas. Por bichos, entendam uma parte nossa que é uma inclinação menos civilizada, né? Em psicologia conhecemos como id. Então, os bichos é uma referência simbólica. Segundo o psiquiatra, o Renato Silva, esse estado misto de humor pode ou não trazer perdas cognitivas. E talvez essa perda cognitiva o tenha levado a se afastar da atividade dele. O Harry, ele era professor.
Ou talvez seja esse caráter fortemente introspectivo e isolado que o tenha feito se afastar da profissão e da família. O livro não dá margem para fazer muitas interpretações assertivas do porquê o Harry Haller não está mais trabalhando. Mas pensando na condição mental dele, associada com um detalhe que o sobrinho traz, que é ele nota muitos adesivos na mala dele, né? Tinha muitas etiquetas, o que remetia que ele viajava muito. Então, esse jeito do Harry Haller despertou tanta curiosidade nesse sobrinho que, embora ele não tenha se aproximado nas primeiras semanas para conversar com Harry, esse sobrinho invadiu o quarto dele para o espionar. No prefácio que foi escrito por esse sobrinho e que nas palavras dele é, abre aspas, um retrato escrito, fecha aspas, ele nos conta que o Harry Haller também pintava. O sobrinho, ao espionar o quarto dele, viu paisagens na tela em aquarela coloridas e luminosas. Ele fala que a partir do olhar do Harry Haller / Lobo da Steppe se poderia escrever um livro inteiro, que era um olhar de ironia esmagadora, embora delicado. Nessa atividade de espionar, que ocorreram várias vezes, ele tem por objetivo ali entendê-lo, né? A partir dos autores dos livros, das fotografias e das garrafas de bebida por toda a parte que estavam ali naquele quarto. Aquela ordem caótica causava nesse sobrinho horror e desconfiança. Então eu penso que, pensando no contexto do isolamento, talvez ele não queria que as pessoas próximas testemunhassem esse declínio cognitivo dele. Haja vista que, se nesse estado ele ainda é um homem muito brilhante, imagina sem talvez a presença de um declínio. Então, estou chutando aqui. Se talvez isto foi o que o fez, esse declínio. O Renato Silva fala que o estado misto pode ter ou não declínio cognitivo. Me pergunto se foi isto que o afastou do trabalho e da família. Ele não mantém contato com a família. Esse retrato que o sobrinho da dona da casa se refere, né, às anotações do Harry Haller, é um tipo de comunicação. Sobre esse automonitoramento como uma forma de regulação emocional, que eu falei lá atrás, mas a fragmentação da personalidade dele, eu vou explicar melhor agora. O prefácio do tradutor Ivo Barroso nos conta que esse livro tem um cunho autobiográfico e que os personagens são desdobramentos da personalidade do autor, o Hermann Hesse. Em um momento em que o Harry está muito deprimido, ele vai fazer uma caminhada, daí ele fica cansado. Para descansar, ele acaba entrando em uma festa, estava rolando uma festa, e é lá que ele conhece a Hermínia. Ficamos sabendo depois que ela é uma garota de programa. Só que a Hermínia lembra um companheiro de infância do Harry. Ele descreve esse companheiro como um poeta de infância. Hermínia lembra Hermann. Hermann lembra quem? O autor. Sentei-me ao lado do jovem e pedi o uísque. Enquanto bebia, olhei o perfil do jovem, que me pareceu muito conhecido e encantador, como uma imagem dos tempos antigos, surgindo através do véu da poeira do passado. Ah! Disse para mim mesmo, no estremecimento, era Hermann, meu amigo de infância. Não, gente, é que assim, foi o que ele viu, mas na verdade é Hermínio, é porque eu não vou ler tudo, né? O tamanho aqui. Mas é a Hermínia que ele viu, e ele sempre confunde de vez em quando a Hermínia com o Hermann, depois vocês vão entender melhor. Pegando aqui um breve contexto da vida do autor, a esposa dele, agora eu tô falando da vida realmente do Hermann, a esposa dele tinha algumas questões psiquiátricas e se consultava com um psicanalista junguiano. Ao romper com Freud, o Jung criou a própria teoria dele, que era a psicologia analítica. Tá.
Ao passo que o próprio autor, ele também se consultou com esse mesmo psiquiatra. Já no prefácio, o Ivo Barroso nos conta que a escrita do autor foi profundamente influenciada pela psicanálise. O psiquiatra e o psicanalista, o Carl Gustav Jung, ele tem dois conceitos importantes que me vieram à mente quando eu pensei na Hermínia, que é o conceito de ânimos e ânima. A Hermínia seria então a personificação da ânima, que é o componente de tendências psicológicas femininas no homem, ao passo que o ânimos é a personificação masculina na mulher. Essa é uma parte do prefácio do Ivo Barroso, em que ele fala: se Hermínia é o componente feminino de Heller a partir do próprio nome, Herma Hermínia. Já no livro O Homem e os Seus Símbolos, do Carl Gustav Jung, ele vai nos contar sobre ânimos, ânima e ânimos. No caso aqui, como a ânima é a personificação de tendências psicológicas femininas no homem, estou falando do Hermann Hesse, então vou falar somente da ânima, que eu penso que está contido este conceito na construção da personagem Hermínia. Então, o Jung fala que ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem. Os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza. E por fim, mas não menos importante, o relacionamento com o inconsciente. E aí tem uma outra questão que ele fala assim, ó, a ânima é muitas vezes personificada por uma feiticeira ou por uma sacerdotisa. São mulheres ligadas às forças das trevas e ao mundo dos espíritos. Lembram que eu tinha falado lá atrás que a Hermínia é uma garota de programa, ela é muito sedutora, ela é quase uma femme fatale, e ela seduz, ela é extremamente sedutora, só que ela é de uma sutileza na sedução, que ela não seduz, não é através do sexo, ela seduz por perceber o outro, então ela percebe muito bem que a demanda, não se fala das relações dela com outros clientes, então não sabemos. Mas ao menos com o Harry Haller, ela percebe que a demanda dele é por cuidado, é por atenção. E ela vai oferecendo isso a ele, e ela vai o seduzindo, né? E aí quando Jung fala, né, que esse elemento, ele está personificado muitas vezes na literatura, como mulheres ligadas a forças das trevas, o mundo dos espíritos, a gente pode fazer uma associação até com o trabalho da Hermínia, né? Ela é garota de programa, né? Que é um trabalho que, se ele existe, se tem oferta, é porque tem demanda. Ao mesmo tempo em que tem a procura, é um tipo de trabalho que as pessoas gostam de jogar para debaixo do tapete, né? Muitas vezes não se fala sobre essas garotas, elas existem ao mesmo tempo que não existem, e fica aí, acaba ficando dessa forma. E também está falando aqui que esse elemento feminino na psique masculina, ele pode vir acompanhado através de um arquétipo de uma mulher espiritualizada ou médium. Atualmente, os médiums são basicamente mulheres. Ainda se crê que elas sejam mais receptivas ao irracional que o homem. Inclusive, isso aqui sintetiza muito a Hermínia. Ela que, com muita, ao mesmo tempo racional e ao mesmo tempo sensível, ela vai o conduzindo em uma jornada muito bonita de autoconhecimento. Antes de conhecê-la, ele estava pensando em se matar usando uma navalha. Depois que ele a conheceu, ele melhorou um pouco. E o Jung fala, a mulher pode ser considerada uma ânima letal também. Então, temos também a mesma força que pode levar para caráter diametralmente opostos, né?
ou para a salvação ou para a ruína. No caso da Hermínia, levou Harry Haller para a salvação. Mas o Jung fala, ele dá até um exemplo, né, de ânima letal. E ela fala, pois levou Orfeu, carregado por figuras sombrias e infernais, à perdição. Ela está dando um exemplo de uma outra de uma outra ânima letal. Bom, a Hermínia, pelo menos, é um exemplo aqui da ânima salvadora. É isso. Esse livro aqui é maravilhoso. Recomendo também. Vamos a Hermínia como ego. Ela fala que o Harry é racional de uma maneira estúpida. Então, ela o ensina a dançar, o ensina a se vestir de forma menos desleixada. O Harry, como representante do superego, está precisando obedecer a um gerente. E o próprio Harry fala que precisa de alguém que o ensine e que o mande fazer as coisas. A Hermínia o considera uma criança que deve ser educada, como se tivesse que ensinar tudo a ele. Sem a presença dela, a angústia dele sempre retornava. Antes de conhecê-la, ele estava muito perturbado porque ele só via como saída para a vida dele a navalha. Então, ele precisa de alguém que seja o intermédio entre as exigências da sociedade, que é o superego, e as necessidades primitivas, o id. A alegria e despreocupação eram estados de equilíbrio entre as demandas que só o ego poderia fornecer, porque é ele, no caso Hermínia, como análoga a essa instância, que equilibra essa balança, já que o superego, o Harry, é um pobre coitado que não sabe nem sorrir. Agora, vejamos o Harry Haller funcionando de modo análogo ao superego. Então, ele é detalhista, ele é um analista da vida, ele é um idealista, ele é um artista. A Hermínia o leva a pensar nas outras facetas do até então dual lobo da steppe Harry Haller. Ela o conduz a novas formas de raciocínio e o de que a vida, por exemplo, não pede tantos sacrifícios, o de que algumas coisas na vida podem ser mais simples. Mas o Harry Haller muitas vezes acaba tornando coisas simples muito complexas e ela funciona com alguém que vai o ensinar. Né, é o que o livro fala, ele fala essa palavra mesmo. Mas eu acho que cabe muito bem ressignificar o que ele já sabe. Como se ela fornecesse um novo ponto de vista. Sim, tem tanta passagem linda. Essa daqui. Ah, Harry, quanta miséria e desatino temos de passar para chegar a casa e não temos ninguém que nos guie, a não ser nosso desejo de chegar. E essa daqui é a Hermínia, falando com o Harry. E tem tanta passagem bonita. Peraí, deixa eu ler umas aqui rapidão. Tem uma outra que fala que ele devora-se a si mesmo para depois se vomitar. Eu entendo essa parte aqui como falando dessas anotações, como uma forma de automonitoramento, como uma forma de se entender. Até porque na passagem aqui anterior, ele fala que é muito difícil encontrar um caminho, né, quando não tem ninguém para os ensinar, não tem ninguém que entenda o modo como ele funciona. Diante de seu olhar, que parecia penetrar-me até a alma, toda a realidade se esboroava. Até mesmo a realidade de meu desejo sensual por ela. Olhávamos-nos aliados. Contemplei minha própria alma. Aqui, né, ele tá olhando para Hermínia e vendo-se a si mesmo, né, que lembra o conceito que eu trouxe lá atrás de ânima, que é a personificação de características femininas no homem. Esta é a Hermínia. E aqui tem uma outra parte muito bonita. Se eu pudesse, eu ler esse livro todinho. Será que eu faço um audiolivro dele? Aqui. Nada lhe posso dar que já não seja... Ah, essa parte. Que parte? Peraí. Essa parte, vou começar de novo. Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens,
além daquela que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar, a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível seu próprio mundo. Isso é tudo. Ai, moçada, essa termínio maravilhosa. O Harry, o superego, ele praticava boas ações e era obediente. Toda ação humana, pois, aos olhos do lobo, parecia horrivelmente absurda, despropositada, estúpida e vã. Então o superego praticava boas ações, era obediente, mostrava bondade e era refinado e vivia numa luta hostil entre o Harry e o lobo. Esse aqui que eu acabei de ler é o lobo. Então temos aqui uma liberdade associada à virtude de ser fiel aos seus princípios, né? É como se ele estivesse disposto a pagar o preço de ser inteiro. Mas o princípio da realidade exerce sua pressão. E aí daí advém o conflito. O Freud tem um belíssimo texto para falar sobre este verniz social, para que exerce um polimento sobre os nossos instintos para então facilitar a civilização, que o texto é Mal-Estar na Civilização. Já o lobo, ele funcionando como análogo ao id, ele é triste, ele tem belos olhos tímidos, o lobo arreganhava os dentes e ria. O lobo da estepe se vê à margem da sociedade e sente tédio no que a maioria das pessoas extraem prazer, que vivia em aparente insensatez, né? Isso pensando na lógica do mundo. Nasceu homem, mas com alma de lobo. É admissível, por exemplo, que em sua infância fosse rebelde, desobediente e anárquico, o que teria levado seus educadores a tentar combater a fera que havia nele, dando ensejo, assim, a que se formasse em sua imaginação a ideia e a crença de que era realmente um animal selvagem, coberto apenas por um tênue verniz da civilização. E aí, sobre este tênue verniz da civilização, temos este texto brilhante do Freud, Mal-Estar na Civilização. Recomendo. Será que o Freud leu esse livro? Espero que sim. O lobo da estepe era infeliz, capaz de fazer os outros infelizes. O lobo da estepe vivia entre dois mundos, o burguês, e ao mesmo tempo em que desprezava, também lhe trazia familiaridade. E o mundo privado do quarto dele, né, que era bagunçado e negligenciado. Nesta troca de realidades paralelas, há uma eterna briga para equilibrar essa balança interna. Tem uma parte na orelha de trás que é muito bonita e triste. E sintetiza muito esta luta homem-lobo. Diz: era uma vez um certo Harry, chamado o Lobo da Estepe. Andava sobre duas pernas, usava roupas e era um homem, mas não bastante, era também um lobo da estepe. Havia aprendido boa parte de tudo quanto as pessoas de bom entendimento podem aprender e era bastante ponderado. O que não havia aprendido, entretanto, era o seguinte: estar contente consigo e com sua própria vida. Nele, o homem e o lobo não caminhavam juntos, nem sequer se ajudavam mutuamente, mas permaneciam em contínua e mortal inimizade. E um vivia apenas para causar dano ao outro. E, quando há dois inimigos mortais no mesmo sangue e na mesma alma, então a vida é uma desgraça. Bem, cada qual tem seu fado, e nenhum deles é leve. Agora o Eminem tá, gente, querendo fazer o quê? Matar o lobinho da estepe dele. O lobinho da estepe do Eminem é conhecido como Slim Shady. Ai, o Eminem já fez tanta música pro lobinho da estepe dele. Tem LP chamado Slim Shady, tem uma música chamada Slim Shady que é muito boa. Eu gosto da versão lobinho da estepe do Eminem, mas lembrando que esta versão é mais destrutiva. Lembrando que foi essa versão que talvez tenha o levado a abusar tanto de substâncias que ele quase teve uma overdose. E agora, Marshall Mathers está
Como? No comando, já que o Eminem tá sóbrio há um tempinho. Então é isso aí, gente. Quando vocês forem... Se alguém for ler, dá para fazer um paralelo com o Eminem. Aliás, quem não leu e conhecer a história do Eminem, vocês já vão ter sacado aqui como essas três instâncias funcionam, pensando no Marshall Mathers, Eminem e Slim Shady. É quase igual, é tudo a mesma coisa, tá? Bom, então a partir dessa leitura aqui da orelhinha, dá para existir que ambos coexistem às custas de sacrifícios. E o superego, como uma instância, se desenvolveu ao preço de se adaptar ao verniz social. Mas tem outra força que é diametralmente oposta, o lobo, né? E a vida do professor, ela foi substituída por outro chamado, que foi o chamado do lobo, o lobo da estepe, que é alguém que não tem pátria, é um eremita, um solitário odiador do mundo burguês, embora fosse um burguês. Mas, nessa altura da vida, graças à construção de um financeiro estável, coisa que foi o superego que fez, o lobo tem a oportunidade de sair. Afinal de contas, alguém tem que pagar esta conta, né? Tem alguém pagando esta conta. Para o lobo poder sair e viver assim, sem pátria, um eremitão, né? Ele precisa comer, precisa vestir, precisa dormir. Ele tem assim que ser ele com alguma margem mínima de segurança. E isso foi uma vida de trabalho do superego na máscara de professor Harry Haller que conseguiu. Só que você vai dizer, o Id não precisa de nada disso, ele não precisa de roupa, ele não precisa vestir. Realmente ele não precisa, mas o cara não é caçador e coletor não, tá? Então até pro Id dele sair, ele vai precisar de um quartinho para organizar o próprio caos. E aí, o Harry Haller / Lobo da Steppe, ele quer viver segundo seu próprio entendimento, sem responsabilidade com a família, sem obrigações sociais. Então, as convenções burguesas nunca conseguiram calar a voz do lobo da estepe. E o superego conseguiu que o lobo tivesse a oportunidade de aparecer, embora não vivessem em harmonia. Um tinha sempre que amputar uma parte da existência do outro. A relação entre o Harry e o lobo é análoga a pensarmos aqui no santo e no libertino. E aí, quando chega a Hermínia, ele vai aprendendo algumas coisas, né? Como quando, por exemplo, fala: Harry não é nenhum homem lobo, e se aceitamos a princípio sua mentira inventada e acreditada por ele, tendemos a considerá-lo e explicá-lo a partir só dessa dualidade. E tem uma outra parte que fala, né? Nosso lobo da estepe crê levar também em seu peito duas almas, lobo e homem, e por isso sente o peito demasiadamente oprimido e estreito. Quando tem algumas partes que a Hermínia, como gerente da psique, que tem que sustentar as demandas das duas instâncias, ela vai falando para ele que ele pensa de uma forma racionalmente estúpida, né? Como se fosse um paradoxo. Parece que ambas as palavras não podem coabitar juntas, né? Mas essa dualidade é mais ou menos isso, né? Então o peitinho dele fica oprimido porque ele não consegue se ver para além dessa dualidade que ele criou. E quando essas duas dimensões o oprimem, ele vai precisar do ego. Sem a intervenção do ego, o único caminho para a solução desse conflito era a navalha. Ressalto novamente, eu não vejo os personagens nem o autor como tendo um transtorno dissociativo de identidade, tá? Ou seja, a pessoa com esse transtorno tem múltiplas personalidades. E uma personalidade não sabe da existência da outra. Aqui no caso do Harry / Lobo da Steppe, eles sabem da existência um do outro, tá? Eles se coexistem, eles só não se dão bem. Logo, a personalidade do protagonista, aqui neste livro, só está fragmentada simbolicamente. A história não tem nada a ver com transtorno dissociativo de identidade.
Então, ali, em uma dessas andanças sem rumo, o lobo da estepe se depara com um folheto colado em uma porta. Esse aqui, ó. Está escrito, vamos ler juntinhos. Aqui. Como está escrito? Teatro mágico. Entrada só para os raros. Só para os raros, ou seja, só para os loucos, né? Aquilo ficou na cabeça dele, este folheto. E como ele tem essa tendência, né, ao devaneio excessivo, ele fica pensando obsessivamente no que essas palavras vagas significam. E antes de acessar esse teatro, ele fica em uma sintonia mental tomada por tentar entender o que é esse teatro, ao mesmo tempo em que ele olha quem se diverte e também os reconhece como sendo iguais a ele, só que com comportamentos e inclinações diferentes. Vamos agora o que é o teatro mágico. Eu vou explicar o teatro dentro de um contexto psicológico, dentro do contexto psicológico que eu trouxe do personagem, tá? Analisando esse traço psicológico dele, que vem com uma tendência a ser mais impulsivo, faz sentido pensar que este tipo de personagem é mais suscetível a desenvolver algum tipo de dependência em substâncias. E quando eu falo de dependência, eu estou me referindo à dependência como um fator de regulação emocional. Então, o álcool funciona como um regulador emocional. E o teatro mágico é claramente um eufemismo para um lugar que facilita o uso de drogas, mas também tem um caráter de um ambiente controlado. Só para vocês saberem, tem estudos científicos em andamento com substâncias alucinógenas associadas ao caráter psicoterapêutico. Claro que o paciente é assistido por uma série de profissionais, dentre eles enfermeiros, psicólogos e psiquiatras. A dose é controlada a fim de não oferecer um risco à vida do paciente. Eu penso no teatro mágico aqui como muito mais do que um eufemismo para exploração do uso de diversas substâncias. Eu penso como um ambiente que oferece segurança. Haja vista que quando o Harry está nesse ambiente, ele está junto do lobo da estepe e ambos eles estão sendo guiados por quem? Pela Hermínia, que funciona como análoga ao conceito de ego, como eu já disse antes. Estatisticamente, pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno fazem mais uso de substâncias em comparação à população geral que não tem nenhum diagnóstico. Que são ditas aí pessoas mais típicas. Inclusive, no vídeo que eu usei como referência para entender as várias facetas do transtorno bipolar, mais especificamente, o Renato Silva foi no podcast do Wesley Delanogari. Mais especificamente nesse vídeo, que eu vou deixar o link abaixo, se você colocarem 1h e 50 minutos nessa conversa, o Wesley, ele pergunta ao Renato quais são os dados que se tem hoje que justificam o porquê pessoas com algum transtorno têm mais tendência a fazer uso de substâncias. Eu não vou reproduzir, porque a explicação do Renato não vem a caso no contexto do livro. Até porque o protagonista ele não é um viciado. Ele faz uso pontual de substâncias. Mas assim, se você tiver interesse no assunto, o link vai estar abaixo. Mas, em resumo, o que o Renato fala é que quando alguém tem um transtorno mental, essa pessoa tem uma maior ativação do sistema límbico. O sistema límbico é um sistema responsável por uma regulação mais emocional. E uma menor ativação do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é mais racional, ele que freia mais os impulsos, tá? E, voltando um pouquinho no conceito de devaneio excessivo, associado ao isolamento do protagonista, que tem uma clara tendência mais introvertida e antissocial, em uma parte do livro, ele acaba cruzando com um dos seus alunos. E esse aluno o convida para um jantar na casa dele. Pois bem, deu tudo errado nesse jantar.
Primeiro, Harry não queria ir, mas como ele sentia falta de um calor humano, ele acabou indo. E bom, o negócio degringolou. Quando o Harry meio que briga com a mulher desse aluno, vamos lá, essa mulher tinha uma afeição por um retrato pintado à mão do Goethe. E aí o Harry acaba dizendo que a pintura tem um caráter afetado e que se o Goethe estivesse vivo ia odiar aquela pintura. Bem impulsivo, né? Imagina. Só que o Harry não sabia, também não perguntou que essa pintura era uma herança da família, da mulher desse aluno, que ela adorava aquele quadro. E ele não pega muito bem falar mal de alguma coisa na casa do seu anfitrião, né, Harry? Lobinho. E aí, o Harry saiu de lá muito mal, por ter feito um comentário impulsivo, né? Só que o lobo, ele queria era quebrar aquele quadro na cabeça dos anfitriões. O lobo é sempre assim, bem selvagem. Para além das relações com os mortos, que ficam ali na cabecinha do Harry, ele consegue estabelecer uma relação de amizade genuína com a Maria. A Hermínia os apresentou. A Maria também é uma outra garota de programa, é muito amiga da Hermínia. E ela foi alguém que o tirou do isolamento, das relações permeadas pelo devaneio excessivo. Alguém com quem ele muito aprendeu. Segundo o próprio Harry, ele fala que a Maria não era tão culta quanto ele, mas que o ensinou muito sobre confiança. Então ele dá um valor tremendo à companhia da Maria. Além dos devaneios com os mortos, o Harry / lobo da estepe tem alguns devaneios de angústia. Ele olha para trás, para a juventude com um distanciamento, mas ao mesmo tempo com um olhar que hoje mais velho reconhece que esse modo dele solitário, ele sempre foi dessa forma. Só que ele só conseguiu viver agora mais velho, só conseguiu reconhecer esse lado dele agora mais velho. Então, como ele é um homem que tem uma inteligência acima da média, ele vislumbra inúmeras possibilidades, mas nenhuma representa algo que para ele vá trazer algum sentido. E a angústia advém das inúmeras possibilidades de escolhas associadas à paralisação de não escolher nenhuma. E um sintoma da depressão é a ruminação ao colocar uma lupa em pontos negativos. Nessas anotações, o Harry Haller, ele tem um retrato riquíssimo em relação ao mundo interno dele e uma consciência muito ampla em relação à fragilidade da condição dele, ao mesmo tempo em que ele tem uma consciência muito bem preservada. Segundo o psicólogo brasileiro Ramiro Catelan, há uma maior tendência em pensamentos suicidas, em ter esses contornos de ações suicidas em pessoas que têm devaneios excessivos. Ele fala que uma faceta do devaneio excessivo está ligado a um estado mental mais dissociativo. Então, tem pessoas, né, nesse vídeo, inclusive vou deixar esse vídeo do Ramiro Catelan, que ele foi no podcast do Wesley, também falando sobre devaneio excessivo. Então, ele dá até alguns exemplos. Ele fala que tem pessoas que têm a fantasia de estar recebendo cuidado paliativo em um hospital, ou pessoa que tem uma fantasia de alguém que está resgatando ou resgatando. Para o Ramiro, é um mecanismo de regulação emocional, que se sustenta e traz uma homeostase psicológica, porque a pessoa tem acesso a recompensas altamente prazerosas. E o mais importante, dentro de um ambiente seguro, a cacholinha. O que me lembra o teatro mágico. Bom, pensando aqui na postura corporal de alguém com devaneio excessivo, né? Então a pessoa tem o costume de murmurar, sussurrar, gesticular um pouco as mãos. Dá para perceber até quando você observa alguém sozinho, num café, no restaurante, no metrô. Dá para ver que algumas pessoas mantêm ali um monólogo interno e as expressões faciais, de certo modo, acompanham a narrativa. Eu já vi tanto isso. Então, pela expressão facial, dá para entender mais ou menos o conteúdo da narrativa. Isso é bem comum, pode ser percebido por qualquer um de fora e de dentro também, mas
Quem está no devaneio excessivo tem acesso à fantasia. Quem está do lado de fora tem acesso às expressões faciais. Então, o devaneio excessivo é um comportamento privado, mas dá para notar a partir dos sutis movimentos do corpo e das expressões faciais, ele se manifestando por fora. O Ramiro Catelan diz que isso é uma forma de alternar a pessoa no campo da realidade, tá? Essas gesticulações ou essas microexpressões. Ainda que mentalmente tal pessoa esteja longe. Vou deixar o vídeo que ele fala sobre devaneio excessivo, link abaixo. Uma criança não é só sintoma dos pais, essa é uma variação de uma frase do psicólogo Lacan, mas um sintoma do seu próprio contexto e reflete um pouco do seu tempo. Sobre isso, eu quero trazer um recorte do livro associado ao contexto em que o autor estava inserido. Contexto em que o autor estava inserido, enquanto... Tá, vamos lá. São 2 recortes, tá? O contexto de vida que o autor de fato estava inserido e uma faceta do devaneio excessivo que foi muito vívido que ele teve enquanto ele estava dentro do teatro mágico. Só para vocês entenderem o que rola nesse tal teatro, porque eu falei dele, mas não falei o que acontece lá dentro. Então, enquanto ele estava lá no teatro, ele tem um devaneio muito vívido de que ele é um combatente de guerra. Este livro foi publicado em 1927, o autor é alemão, a Alemanha saiu devastada da Primeira Guerra, o que culminou em uma segunda, o resto é história. Naturalmente, o que estamos fazendo não é racional, trata-se de uma infantilidade. Como também a guerra é uma infantilidade em escala monumental. A humanidade aprenderá mais tarde a regular a população por meios racionais. Enquanto isso, é necessário reagirmos contra essa situação insuportável de maneira bastante irracional, mas no fundo fazemos o que é necessário, reduzimos. Nessa situação de devaneio excessivo que ele está tendo, ali dentro do teatro mágico, ele está numa situação que ele e um outro amiguinho dele estão atirando em várias pessoas que, aleatoriamente, assim, passou, atirou. E aí ele está fazendo uma analogia com o contexto de guerra, que é assim. E aí, tem uma hora que lá eles estão atirando, alguém passou, atirou, e o cara pergunta, por que você está fazendo isso? Atirando uma pessoa aleatória, a pessoa não fez nada para você, você não vê que é irracional? Tanto é que ele faz alguns paralelos aqui nessa parte que eu li com uma postura irracional, a guerra, a situação da guerra, que esse plano de guerra é elaborado por pessoas racionais, eis o paradoxo. E aí ele fala, eu tô fazendo isso porque me mandaram. E aí eu me lembrei de um outro livro que li, chamado Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que, embora este livro tenha sido lançado em 1963, este outro em 1927, esse livro da Hannah é do tema sobre a banalidade do mal. Então ela está vendo o julgamento do Eichmann, Adolf Eichmann, que foi um dos responsáveis na questão da logística de mandar os judeus para os campos de concentração. E aí tem algumas horas que perguntam, e o Eichmann, assim, é um homem, faça alguns testes psicológicos nele, vê-se que ele não tem tendência à psicopatia, na verdade ele é um homem medíocremente mediano, ele é um homem que poderia ser seu pai, poderia ser seu irmão, poderia ser seu vizinho, facilmente, de tão medíocre, tão mediano que ele é. E aí ninguém consegue entender, até aquele momento aqui do livro, da Hannah, o porquê que ele cometeu essa atrocidade, sendo que ele não é um homem que ele tem tendências antissociais, portanto ele não tem tendência à psicopatia. E aí ele responde de uma forma muito banal, por que você levou tantos judeus para a morte? E ele diz, porque me mandaram, estava obedecendo ordens. Então, quando o Harry Haller está aqui nesse devaneio excessivo, ele chega à mesma conclusão que a Hannah chegou, sabe assim, as pessoas racionais cometem atitudes irracionais muitas vezes diante de uma figura de autoridade. Então, vocês viram? Sacaram? Como tem muita coisa aqui no Teatro Mágico que
que ele pode acessar a partir de um ambiente seguro, claro, tá fazendo uso de substâncias. No livro não se fala quais substâncias são essas, honestamente, não vem ao caso, não faz o menor sentido ficar citando, porque o objetivo não é você falar, né, não é a substância, é o que ela representa. E o sobrinho da dona da casa, que ele se hospedou, tem uma vaga impressão de que o Harry Haller levava uma vida de suicida. Ao mesmo tempo, vocês vão vendo como é muito assertivo as impressões do sobrinho, embora o sobrinho não conheça. Por isso que eu falei que em palavras mais populares, o Harry Haller é um livro aberto. Né? E ao mesmo tempo em que ele também acha que ele não tirou a própria vida, já que após a partida do Lobo da Estepe chegaram algumas cartas dele. Nas palavras dele, do Harry Haller, que ele manda cartas para esse sobrinho, ele diz, abre aspas, um anseio de dar um sentido a uma vida que já perdeu o rumo, fecha aspas. Do meio do livro, mais aqui para o final, antes do Harry encontrar a Hermínia, a gente já percebe que ele não consegue mais apreciar teatro, cinema, ele mal consegue ler um jornal porque ele não suporta mais ler sobre a guerra, ele fica muito deprimido com a ascensão de um novo estado totalitário, parece até que o autor já estava antevendo aí a ascensão do nazismo. Meu interesse por Krishna, assim como o meu gosto pelas conversas eruditas, haviam desaparecido por completo. Existe uma relação entre devaneio excessivo e estado de criatividade. Criatividade essa que também é uma característica do traço mais bipolar. Embora não dá para generalizar e dizer que todo bipolar é criativo, mas certamente esse traço ele é mais fácil de ser encontrado nessa população menos típica, em detrimento das pessoas consideradas mais típicas. E aí o Renato fala que quando alguém começa na fase da mania, esse estado não se sustenta por muito tempo. E o próximo estágio é misto, depois evolui para um estágio psicótico, o que inclui alucinações e delírios. E essa última fase é muito bem descrita na última parte com a Hermínia, que representa aqui no sentido simbólico, né, o ego do nosso protagonista. E a psicose, ela vai aumentando conforme ele vai tendo privação de sono, conforme ele está muito tempo ali no teatro mágico, né? E no caso em que o Heller mata a Hermínia, ele está aqui há mais de 24 horas acordado. Harry não só ultrajou a arte sublime, confundindo nossa formosa casa de imagens com a chamada realidade, matando uma jovem ilusória com um punhal ilusório. Como também demonstrou-se uma intenção de servir-se de nosso teatro como uma máquina de suicídio sem nenhum humor. Então, parece que ele matou a Hermínia simbolicamente, não chegou a matá-la na vida real. Mas ele já, como ele tem um transtorno, e aí ele tá aqui tá no teatro, usando umas substâncias, tá com privação de sono. Sobre a ciência do sono, concluíram que a privação de sono desencadeia sintomas psicóticos, até em quem não tem nenhum transtorno psiquiátrico, tá? Então, ele entrou numa fase aqui de alucinação mais delírio. E a mania com sintoma psicótico tem uma queda cognitiva muito grave, o que explica o que ele faz a Hermínia, né? Embora a queda cognitiva possa ser sutil ou não, como vai descrever o psiquiatra Renato Silva, isso vai depender de quanto tempo a pessoa está privada de sono e qual que é o nível ali do bipolar, porque tem o nível, o tipo 1, tem o tipo 2, tem esse estado misto, tem o transtorno do humor ciclotímico também, é uma variação que cada um vai responder à privação, cada transtorno vai responder à privação de sono com alucinações e delírios de intensidades muito subjetivas a cada um. E o comportamento vai ficando alinhado à sintonia interna. Então, às vezes, isso não só do Harry Haller, mas do mundo inteiro.
Então, às vezes, quando eu digo que os afetos é que dão o tom às nossas atitudes, é nesse sentido. Se esse estado dele de ser, esse estado de humor misto, então a postura corporal vai estar alinhada ao estado depressivo, ao passo que a sintonia mental está alinhada ao estado de. Então, a sintonia corporal está alinhada à depressão, ao passo que a sintonia mental está alinhada ao estado de mania. E ele tem a cristalização de algumas crenças de impotência, de inutilidade, de que ele tem pouco valor, entre tantas outras crenças enraizadas, que é o que o leva a pensamentos também de cunho suicida. Como ele é um homem notadamente inteligente, ele tem argumentos muito racionais e intelectualizados para sustentar crenças fixas de que ele é um homem de baixo valor. Então, esse livro é um tratado filosófico sobre a natureza humana. Nosso herói, ele se mostra idealista em cada linha dessa prosa. Eu o percebo como um idealista. Como o protagonista gosta de ler os livros de Dostoiévski e que, portanto, ao se identificar com o modo de pensar de um autor, isso significa que, de alguma forma, existe uma identificação. Tem uma frase do Dostoiévski que eu li no livro Os Irmãos Karamazov, que eu penso que sintetiza um pouco da sintonia do nosso lobinho da estepe. E o Dostoiévski disse nesse livro, abre aspas, Deus e o diabo estão em luta, e o campo de batalha é o coração do homem, fecha aspas. Quando eu terminar de ler esse calhamaço no Dostoiévski que eu estou lendo neste momento, eu vou trazer uma resenha para vocês. É isso.